Olá a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Continuando o assunto desta manhã, amar e obedecer. Nesta tarde o tema é obedecer ou sacrificar. Nós iremos estudar um texto do Antigo Testamento para o qual nós precisamos de atenção e da forma como nós pegamos o texto da palavra do Senhor, e somente quando é do Antigo Testamento, e o colocamos, deixamos estar dentro de uma teologia bíblica completa e tiramos a melhor exposição dele segundo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao escritor e que traz a verdade de Deus para as nossas vidas. Nos dispomos então esta tarde a estudar este texto da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel capítulo 15, um texto conhecido do qual nós iremos perceber e refletir sobre a diferença entre obedecer e sacrificar, ou como é que essas duas diretrizes, essas duas formas deveriam acontecer juntas, e como neste episódio que nos escreve a palavra do Senhor realmente não aconteceu, mostrando assim a ausência de ambas. Ainda antes de lermos um versículo da palavra do Senhor para assim darmos a introdução, nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa abrir o nosso entendimento nesta tarde, possa ministrar as nossas vidas e possa nos abençoar em nome de Jesus. Oremos então. Amado Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos a Ti e Te pedimos, Senhor, nesta tarde, Tu possas ministrar as nossas vidas segundo a Tua boa mão e a Tua misericórdia. Guia-nos, ó Deus, pela Tua palavra, conduz-nos, Senhor, de forma que possamos ser enriquecidos, cheios, Senhor, da Tua bondade, e possamos, ó Senhor, viver segundo os Teus mandamentos e preceitos. Guia-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o versículo que nós vamos ler então está em 1 Samuel 15, 22, e nós estamos lendo este texto, 1 Samuel 15, 22. Nós temos tido ultimamente algum problema aqui com o áudio, esperamos que hoje esteja melhor. Com o áudio não, com a imagem, esperamos que hoje esteja melhor, mas nós vamos tentar acompanhar aqui do lado, a ver se dá certo. Amém? 1 Samuel 15, 22, diz a palavra do Senhor: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Oremos mais uma vez, Pai. Te pedimos que nos ajudes no entendimento desta palavra. Que a Tua mão seja conosco. Senhor, guia-nos, te pedimos. Amém. Muito bem. Neste texto da palavra do Senhor, nós vamos perceber que obedecer e sacrificar não são dois caminhos separados. São duas partes de um só caminho. O caminho da verdadeira adoração a Deus. Jesus mesmo disse, e estudamos esta manhã: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, amar e guardar mandamentos, obedecer e sacrificar, não são caminhos separados diante do Senhor. No caso aqui, o texto que nós lemos, o Samuel diz a Saul que melhor é obedecer que sacrificar. Não que nós tivéssemos que escolher entre obedecer e sacrificar. Se você viu o cartaz, o anúncio desta mensagem, você viu um sinal, né? De um lado uma seta dizia obedecer e outra dizia sacrificar. Como se fosse essa a intenção, para chamar a atenção, dois caminhos separados. Mas na verdade, não. São duas partes de um só caminho, o caminho da verdadeira adoração a Deus. Como eu estava a dizer, esta manhã nós estudámos sobre o versículo de Jesus em João 14, 15, que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E se você não ouviu a mensagem desta manhã, eu lhe aconselho que após desta, você possa dar um pulinho. A mensagem de manhã foi apenas 15 minutos, e você possa ouvir esse texto para que possa trazer maior luz no entendimento do que nós estamos tratando aqui, que temos dedicado o dia de hoje a essa ligação entre amar a Deus, adorar, obedecer, sacrificar, etc., para possarmos entender. Nós vamos estudar o texto bíblico, vamos ficar no capítulo 15 de Samuel a maior parte do tempo, e vamos estudar em que circunstância isto aconteceu, para possarmos entender e aplicar às nossas vidas de uma forma correta aquilo que nós temos que fazer. No versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver uma ordem divina que Deus deu. E eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos o texto juntos. Se você não tem, se você puder fazer aí um saltinho aí na net, você procurar aí o texto sagrado, eu vou ler na Almeida Revista Ecologia, na Ecologia Fiel, você poderá encontrar aí numa outra versão, mas que tenha o mesmo significado, assim esperamos. Então disse Samuel a Saul:
Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os peitos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. A ordem de Deus, a ordem que Deus deu, pela voz de Samuel o profeta, a Saul foi que ele fosse e ele destruísse tudo que era respeito a Amaleque e tudo aquilo que eles tinham feito, por causa de tudo aquilo que eles tinham feito para com o povo de Deus. Nós ficamos aqui a discutir, não é intenção nossa, de discutir as razões e os propósitos que estão por trás, mas o texto é bem claro e não deixa margem para dúvidas. Referindo a alguma coisa que tinha acontecido, Deus dá esta determinação, Ele é Deus, Ele ordena, Ele faz e Ele acontece, e Ele acaba o homem a obedecer. A ordem era, vai, destrói tudo, acaba com tudo, nunca nada pode restar, nem bois, nem ovelhas, nem camelos, nem jumentos. E Saul ouviu esse mandamento. E lemos do versículo 1 ao 3. Do versículo 4 ao 9, nós vamos ler o que é que Saul fez. Esta foi a ordem que ele recebeu. Olha o que ele fez. E o que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando depois Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Tem aqui tudo certo. E disse Saul aos cananeus: Ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os cananeus se retiveram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a obra vil e desprezível destruíram totalmente. Então nota o que é que aconteceu. Saul ouviu aquela ordem, ele saiu, pôs emboscadas, tudo certo, e preparou o povo para fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Pelo menos era isso que parecia. Mas o que é que acontece durante a execução da ordem do Senhor? Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram. Se você está com o texto aberto, você nota a palavra aí, a expressão, e não os quiseram destruir totalmente. Deus ordenou e eles não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Tudo aquilo que não interessava para eles destruíram. Para não fazer diferença nenhuma, eles destruíram. Isto foi o que eles fizeram. O que é que Deus tinha mandado fazer? Destruir tudo. O que é que eles fizeram? Aquilo que eles acharam que era bom guardar, e aquilo que eles acharam que não era, que era desprezível, que não era bom. Então eles destruíram sim. Eles foram seletivos. Selecionaram o que é que deviam, onde deveriam cumprir a ordem do Senhor e o que é que não deveriam. A ordem era para destruir tudo. Depois deste episódio, no versículo 10 ao versículo 11, você vai ler aquilo que Deus disse sobre o que eles fizeram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. E porquê? Porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O profeta de Deus que tinha dado a ordem, tinha indicado o que é que havia de ser feito, viu a obra da ordem do Senhor ser rejeitada e viu o Senhor dizendo que se arrependia de haver posto Saul. É claro que dentro de um contexto teológico, bíblico-teológico, como eu falei há pouco, nós sabemos o que é o significado da palavra que arrepender. Não é que Deus não sabia o que Saul ia fazer, não é que Deus estava distraído, mas era aquela questão do rei segundo o que o povo queria e o rei, né, segundo o que deu o coração do Senhor, que foi Davi após. Né? Mas dentro do momento, né, Deus tornando numa expressão bem fácil de entender, usa a palavra arrependo-me, ter feito, que não era, ele não deveria ter sido rei, ele não era, ele deixou de seguir, ele não cumpriu as minhas palavras. E foi aquilo como Deus viu essa desobediência. No seguimento do nosso texto, do versículo 12 ao versículo 21, há um encontro, Samuel vai encontrar Saul agora. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já Saul chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal.
Veio, pois, Samuel a Saul e Saul lhe disse: Bendito sejas o Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul tinha umas características interessantes. Além de não ter feito, e não era mentiroso, né? Olha para Saul, Samuel, veio, pois, Samuel a Saul e Saul lhe disse: Saul sai enquanto Samuel e diz: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor, eu fiz conforme foi dito. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugir das vacas que ouço? E Saul faz aquilo que nós fazemos tão rapidamente. Sempre fazemos isso. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Veja bem. E ele e o povo pouparam o melhor das ovelhas, das vacas, etc, etc. Quando ele é confrontado, primeiro ele diz que fez tudo como o Senhor mandou. Agora, quando ele é confrontado, Samuel pergunta: que é isto que eu estou a ouvir? E ele disse: isso foi o povo que te poupou. E ele poupou essas ovelhas e essas vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Por causa de ti, Samuel. Por causa do teu Deus, Samuel. Para oferecer a teu Deus. O resto, porém, destruído totalmente. Sabemos pelo texto sagrado que aquilo que foi destruído totalmente tinha sido aquilo que era desprezível. Então se disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor este caminho, e disse: Vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor? E disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Jerusalém. Ele volta a referir a mesma coisa. Ele diz: Não, eu fiz. Só que foi só o melhor aí para poder oferecer ao teu Deus. E quando Samuel voltou-se para ele, versículo 22 e 23, e diz: Por isso Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. E aqui terminamos o texto bíblico com pesar, com uma situação com consequências, um pecado que traz consequências. O pecado sempre traz consequências. Mas aqui é tão claro. Ele foi-lhe dado uma ordem, ele decidiu fazer do jeito dele. E eu queria que você notasse que é muito interessante. Deus mandou fazer uma coisa e Saul decidiu fazer diferente. E aceitar que se fizesse diferente. Ele não só fez, ele aceitou. Né? Porque ele envolve o povo nisto. E não há nenhum momento que Deus diz que não foi o povo também. Mas Saul era o líder. A ordem foi dada a Saul. Deus mandou fazer uma coisa, Saul decidiu aceitar e fazer diferente. Vamos guardar uma parte. Deus mandou destruir tudo. Mas Deus não está a ver bem. Então a ovelha boa, tanta vaca boa. Vamos guardar uma parte. A intenção de Saul é claramente má. Até porque quando ele é confrontado, ele vai arranjar desculpa, vai inventar coisa, vai meter até Deus no assunto. Né? Faz lembrar Adão, né? Lá no início. Quando Deus pergunta a Adão o que é que aconteceu, comeste o fruto, ele diz: foi a mulher que tu me deste, aqui foi igual. E ele olhou e disse: não, foi o povo para sacrificar o teu Deus. É tendência do ser humano culpar Deus. Né? Hoje vai ser muito isso. Deus criou-me assim. E eu sou assim porque Deus fez-me assim. Então Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou porque foi Ele que me fez. Não. Deus não fez e não participa dos pecados. Nós somos responsáveis dos nossos pecados. E nós vemos isso, né, desde criança. De certeza, você fazia erro e culpava os seus irmãos. Você tem irmãos, né? Foi irmão, foi irmão. Se o cara não tem, era o primo. Não, foi o vizinho. É uma tendência, sempre. E a intenção de Saul é claramente má. Mas a questão não é abordada aqui a intenção de Saul ser má. Obviamente, quando ele se desculpa com o sacrifício, era para sacrificar, com certeza. Não era tudo para sacrificar. Ainda que ele até pudesse achar que ia sacrificar alguma coisa. A questão não é essa. A questão é que estava-se a perder tanta coisa boa. Deus não estava a ver bem, né? Deus não estava a ver bem. Deixa dar aqui um jeito. A gente pode resolver aí, mata uma coisa, não mata outra, guarda umas, destrói outras, obedece parcialmente, né?
A obediência parcial à palavra do Senhor é desobediência completa. A obediência parcial é desobediência completa. Deus não aceita coisas pela metade. Deus não aceita coisas parciais. O sacrifício de Cristo é absoluto e perfeito. Completo em si próprio. Não pode acrescentar nada, não pode tirar nada. Porque tudo que Deus faz é dessa forma. A desobediência é que é a questão abordada aqui. Passado a notar que Samuel não fica a discutir com Saul. Foi mesmo o povo, Saul. Não foste tu. É claro que a intenção era amar Saul. Mas a questão não é essa. A discussão de Saul e o argumento de Deus aqui com Samuel e a voz do Senhor pela boca de Samuel a Saul não é a discussão de quem teve a intenção ou qual era a intenção. E ele nem pergunta, olha, tu ias sacrificar os animais todos? Foi mesmo para isso? Não foi essa a questão. Aliás, por que é que ele trouxe o reino? Depois nós vemos, se você continuar a ler, você vai ver que ele vai ser morto e tal. Mas você vai ver que não é esse o argumento. O argumento aqui é a obediência. O ponto forte do texto é que Saul não obedeceu à voz do Senhor. Deus mandou e ele fez diferente. A questão aqui não é qual era a intenção de Saul. É uma questão de obediência. Nós hoje encontramos gente muito bem intencionada. Tem uma expressão que a gente usa em Portugal, tá? Não é texto sagrado, não está no livro de Provérbios, tá, gente? Não é, e também não é Provérbios segundo São Daniel, tá? Não é mesmo. Que é de boas intenções está o inferno cheio, não é uma expressão que a gente usa popular. Embora seja uma expressão popular, é uma verdade. A intenção de Saul não é questionada aqui, mas sim a questão da obediência. É claro que a obediência vai refletir a intenção. Ele teve uma intenção de desobedecer, é claro. Mas não há questão diante de Deus de que da desculpa do eu acho que não era bem assim. Né? Sabe nós seres humanos temos todos um jeito, né, de questionar e de argumentar. Né? A gente muito gosta de argumentar. Né? Desde criança gosta de argumentar. Vai para a cama, mas amanhã não é escola. Vai come os vegetais. Mas dói no estômago, eu não gosto. Desde criança que é assim. Toda a gente sabe. Nós somos assim. Há um excesso de argumentação. E há aqui um razoar com Deus até. Deus disse para matar todos e acabar com aquilo. Era a ordem divina. O que é que Saul tinha que fazer? Simplesmente obedecer. E o que é que ia ficar para o sacrifício? Repara que ele mete Deus no assunto. O que é que vai ficar agora para sacrificar? Não tem mais nada. Vamos ter que sacrificar com alguma coisa. Que não era o caso. Israel não tinha essa preocupação. Mas, neste momento não tinha. Deixa-me corrigir aqui. Neste momento o povo de Israel não tinha essa preocupação. Mas, de qualquer maneira, eles viram, nós vamos sacrificar. Talvez alguns deles até tinham levado mesmo para o sacrifício. Talvez alguns deles, até realmente no coração deles havia essa intenção. Vou sacrificar. Deus está a dar vitória, nós vamos guardar um animal, vamos lá para sacrificar. Mas é que Deus não tinha ordenado isso, Deus tinha ordenado diferente. E a palavra do Senhor é tão clara e absoluta que diz assim, o obedecer é melhor que sacrificar. É claro que o que nós entendemos hoje, o que nós trazemos para a nossa vida hoje deste texto, é que Deus quer a nossa obediência. Nós precisamos de obedecer aos mandamentos do Senhor. Deus ordenou, obedeça. Às vezes nós encontramos assim pessoas cheias de fé. O que é fé? Fé é crer naquilo que Deus falou. Fé é crer na ordem do Senhor e obedecer-lhe cegamente. Você diz assim, não, mas isso é loucura humana. Não, loucura humana é não obedecer àquele que tem poder sobre todas as coisas. Aquele que é Deus. Loucura é você achar que tem controle. Loucura foi Saul achar que sabia melhor que Deus. Você sabe que o pecado é isso mesmo? Pecado é isso mesmo. É Deus diz uma coisa e a gente acha melhor outra coisa. A gente acha que sabe melhor. A gente pensa que sabe mais que Deus. Deus mandou fazer de uma determinada maneira, mas espera aí, eu tenho um jeito de fazer aqui. Nós encontramos hoje isso no culto a Deus. Deus tem uma forma de ser cultuado, sabia? Deus tem uma forma de ser adorado. Deus tem uma forma de nós nos dirigirmos a Ele em oração. E às vezes você ouve pessoas dizer assim, não, Deus sabe a intenção do coração. Sabe. Esse é que é o problema. Deus sabe quando você é desobediente. Mas Deus sabe quando eu estou a ser desobediente. Deus sabia que Saul estava a ser desobediente. E nada escapa. E Deus não disse assim, Samuel, dá uma ensoguada aí, não importa. Coitado do Saul, mas ele até teve a intenção de sacrificar. E como digo, não é que Saul tivesse a intenção de sacrificar, mas eu acredito que entre o povo houvesse alguns.
Mas a questão foi a desobediência. E se você olhar bem no Antigo Testamento, muitos casos como este, você vai encontrar pessoas. Estava a lembrar daquela que tentou segurar a arca. E morreu, porque não era-lhe permitido segurar a arca. A obediência ao mandamento do Senhor. Deus requer que o obedeçamos. E vimos esta manhã que a obediência é sinónimo de amor a Deus. Adoração, sacrifício está ligado com adoração. Adoração, cumprir a vontade do Senhor. Nós hoje temos um jeito, né? Cada um ora a Deus e louva a Deus como quer. Não importa mais, não tem mais regra. Faz como quer, pula, salta, dança, rebola, faz do culto um circo, um teatro. Não, Deus tem uma forma. Não é uma forma que cabe dentro da minha caixa de entendimento, que de repente não cabe dentro da sua. Não é isso que estamos a falar. Ela tem que caber dentro do entendimento bíblico, a obediência aos mandamentos. Você não pode fazer tudo que dá na cabeça, porque você não, nem a vida lhe pertence. Você vive num mundo que não é seu. Você vive num mundo que não é seu. Você vive num mundo que não é seu. O mundo pertence ao Senhor. O Senhor Deus é aquele Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que está sobre todas as coisas. E a vida, nem a vida é nossa. A saúde não é nossa. Você sabe que eu tenho pensado muito? O que é que o coronavírus trouxe de ensino para as nossas vidas? O que é que você aprendeu com o coronavírus? Uma das coisas que é bem clara que nós temos que ter aprendido com o coronavírus é o facto de que o Senhor Deus é todo poderoso. Ele faz o que Ele quer. Ele faz aquilo que lhe apraz. Você não tem controle. Você já reparou como nós ficamos desarmados? Você repara que é um Deus todo poderoso que determina e faz aquilo que Ele quer. Você quer lutar contra Deus? Deus ordena de uma maneira, você quer fazer de outra? Vocês assim, talvez neste momento você diga, eu era incapaz. Se Deus desse uma ordem direta, eu era incapaz. Sabe que Deus deu ordens diretas, as quais nós somos capazes de transgredir toda a hora e todo o minuto. Deus ordenou que nós até o comer fosse para a glória dele. Deus ordenou que nós até o comer e beber fizéssemos para a glória do Senhor. Deus ordenou que nós vivêssemos uma vida satisfeita nele e nós buscámos prazeres em outras coisas. Deus disse que não devia ter palavra torpe em nossa boca. E às vezes Deus tem a misericórdia de nós. Deus ordenou que nós buscássemos santidade. Deus ordenou que nós orássemos. E eu estou a falar de coisas tão básicas. E tem gente pegando em coisas tão grandes e justificando em nome do Senhor. E foi exatamente o que Saul fez. O Saul usou o nome de Deus em vão. Sabe que nós usamos o nome de Deus em vão? E claro que nós lembramos, né? Muitas vezes expressões que nós usamos e todos nos tentamos corrigir para ver se sai, né? A gente não quer, mas a gente fala, né? O nome de Deus em vão. Mas falar o nome de Deus em vão é isso, é claro, é pecado, não é? Cuidado com as expressões que a gente às vezes usa, OMG, etc. E claro, lógico, não é bom, é pecado, não é pecado que a palavra de Deus para não invocar o nome de Deus em vão. Então não falamos o nome de Deus em vão. Mas deixa-me dizer uma coisa. O que Saul faz aqui, ele usa o próprio Deus e o sacrifício a Deus para justificar o seu pecado. E às vezes nós fazemos isso. Você chega diante do Senhor e diz, Deus sabe todas as coisas. Eu tenho, como pastor, isso acontece muitas vezes. Você vai falar com uma pessoa, apresentar a situação pecaminosa da pessoa, e a pessoa diz, não, eu não julgo, porque Deus conhece-me. Bom, mas se você está a desobedecer à palavra de Deus, eu sei que Deus conhece, mas eu também conheço que você é desobediente. It's easy. Não podia ser mais simples. Você está comigo ou não? Está a perceber o que eu estou a dizer? Você diz assim, não pode julgar, porque eu julguei Deus. É claro que é. E como é que ele julga? Por uma ordem escrita, por uma palavra. E o que é que a palavra do Senhor diz? Para nós julgarmos não segundo as aparências, mas segundo a conduta. Você olha para a palavra do Senhor e a pessoa está com uma vida completamente desobediente a Deus e ama a Deus. De jeito nenhum. Adora a Deus, não. Apresenta sacrifício a Deus. Dá oferta. Não adianta nada. Escutem, a sua oferta, eu tenho dito isto várias vezes, a sua oferta, até na obra do Senhor, é claro que a obra do Senhor necessita de dinheiro, é claro, lógico. Então, todas as coisas custam dinheiro. Até o online, até a internet, tudo. É claro que envolve. Mas a sua oferta não vai disfarçar o seu pecado. Deus não quer a sua oferta em pecado. Deus quer que você purifique a sua vida, que você obedeça. Não, mas eu não estou a obedecer a todos os mandamentos, mas eu estou dando um dízimo e grande, uma oferta. Meu amigo, não serve de nada. Guarda o seu dinheiro. Você está tão perdido que você pensa que pode comprar Deus com dinheiro. Eu já vi muitas vezes assim. Pessoas tentando comprar. Não funciona. Saul podia ter... O desejo dele estava errado. Mas o foco é a obediência. Tem mais. Deixa-me dizer mais uma coisa. Tem gente que acha que obedece a Deus, mas não sabe quem Deus é.
Como não sabe quem Deus é? Ninguém sabe quem Deus é invisível. Não, Deus é revelado em Cristo, na sua palavra. Está aqui os seus mandamentos do Senhor. Você conhece os mandamentos do Senhor? Você tem? Você conhece? Como é que você obedece se você não conhece? Quanto tempo você passa com as Escrituras? Você estuda as Escrituras? Você olha o mandamento do Senhor e você diz, oh, Deus tem misericórdia, ajuda-me a cumprir. Eu não estou a falar que você vai cumprir todos os mandamentos, porque tem gente que também acha isso. Não, mas é que a gente vive na dispensação da graça. Então a gente faz mais ou menos o que a gente quer, né? Porque Deus sabe, né? Deus sabe que somos pecadores, Deus sabe que nós somos fracos. Não, Deus sabe que nós somos fracos. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, que é forte. Ele é forte, ele é o próprio Deus. Tem desculpa para o seu pecado? Tem desculpa para a sua desobediência? De maneira nenhuma. Nós vivemos num mundo de tal desobediência que entrou em todos os ramos da sociedade. Não tem jeito, gente. Eu sei que há circunstâncias, há situações que surgem, que levam a revoltas, etc. Mas, escutem, há ordens estabelecidas. E a ordem maior é estabelecida pelo próprio Deus, o Senhor Criador de todas as coisas. Nós temos pervertido isso, tornamos-nos obedientes e não achamos que Deus nos vai aceitar assim. Oh, caro ouvinte, Deus quer obediência. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus é ter um coração voltado para o Senhor. É reconhecer o Senhor toda a glória e dizer, meu Deus, tem misericórdia. Eu tenho tanta dificuldade em cumprir os teus mandamentos, mas ajuda-me, ensina-me. É dobrar os joelhos aos pés do Senhor e pedir, Senhor, limpa a minha boca, limpa o meu coração, limpa as minhas intenções, santifica-me, faz-me obediente a Ti. Deus quer um povo que o adora em espírito e em verdade, um povo que é obediente. Aquele que a adoração não está separada. A adoração é um conjunto de obediência e de sacrifício. E a adoração é o caminho que nos é apresentado. Saul teve tudo para adorar. Ele teve um momento, ele teve uma oportunidade. Deus o chamou para uma obra. Ele disse, vai lá, destrói os amalequitas. O que é que ele tinha que fazer? Sair lá, destruir. Era isso que Deus queria dele. Era simples. Era para voltar de mãos vazias. Ele voltou com as mãos cheias. Cheias de perdição. Cheias de bem que o conduziram à perdição. Cheias daquilo que não era o que Deus queria. Ainda se desculpou com o Senhor. E disse, é para que adorar o teu Deus. Ainda pôs quase a culpa no profeta. Mas em última instância está a culpar a Deus. O que é que você tem nas suas mãos? Qual é o fruto do seu trabalho? Qual é o fruto da sua obra? Qual é o chamado que Deus tem? Se você tem Cristo Jesus na sua vida, você sabe exatamente o que eu estou a falar. Deus nos manda ir pregar o Evangelho a toda a criatura. Sabe que você tem ido? Qual é a sua participação no reino dos céus? Hoje é dia do Senhor. O que é que você fez hoje? O que é que você dedicou a fazer hoje? Somos chamados para servir o Senhor, para adorar na beleza da sua santidade. E Ele quer um povo obediente, um povo que o ama, que obedece porque lhe ama. Sabe aquele sentido que você tem quando você dá uma ordem a um filho, e o filho, independentemente de que se você vai castigar ou não vai castigar, se você vai fazer, se você não vai fazer, ele com alegria vem e quer participar. Isso é amor, isso é dedicação. Isso é o que Deus espera de nós. Ele espera que a gente chegue diante do Senhor, abra a palavra do Senhor e com alegria obedeça. E chega e diga assim, Senhor, ensina-me o caminho da obediência. Ensina-me e transforma-me. Nós precisamos tanto que o Senhor nosso Deus opera nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para o exemplo de Saul, que entre nós aqui em casa, que entre a família Philadelphia New Jersey, que entre você que está a assistir, quem irá assistir depois, não haja Saul. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nesta história toda, o Saul somos nós. É a nossa tendência a ser Saul. A gente quer ser Samuel. A gente quer ser aquele que vai e fala, chega à beira do desobediente e diz, você está a desobedecer. Mas na verdade nós somos o Saul. Nós somos aquele que facilmente desobedece os mandamentos do Senhor e põe Deus no assunto. Nós somos aqueles que facilmente chegamos diante e dizemos, é para fazer assim, mas eu acho que vou fazer daquela maneira, eu acho que vou fazer da outra. Eu vou dar um jeito aqui de nós, é diferente. É incrível. Porque está tão intrínseco em nós que quando, até diante das coisas mais simples, nós conseguimos ver a desobediência. Nós que estamos agora, trabalhando, e muitas das pessoas estão a ouvir, estão aí sendo desafiadas estes últimos meses com ensino à distância, e você está em casa, e você tem que aprender, no nosso caso aqui, eu estou a aprender first grade, nós estamos a aprender first grade, fourth grade e um pouquinho ninth grade, mas o ninth grade já faz por ele. Quer dizer que quando terminar este ensino à distância... Este ano letivo.
E quando terminar este ano letivo, eu acho que estou pronto. Eu, pelo menos eu estou. A minha esposa como é que ela se sente. Mas eu estou pronto para ir para Harvard, em inglês mesmo, porque a gente já está a aprender tudo, né? E o engraçado disto tudo, se você riu, é porque você está sem pânico como eu. Então, se você percebeu a piada, você está no bom caminho. Deixa estar quase a chegar às férias aí. Você está precisando de mais férias com os seus filhos, certeza absoluta, tá? Então, o que acontece? Quando a gente lida, né? E não sei se acontece consigo, talvez é diferente na sua casa, e vem a nota do professor, o que é que tem que fazer, né? A gente chega à beira dos nossos filhos e diz assim, olha, chegou isto, está feito. Como está feito? Chegou agora. Não, mas eu já fiz. Mas quando? Tu chegou agora. Não, peraí. Olha lá, escreve um apontamento, 30 segundos. Está feito. A gente vai ver que tempo o professor deu para aquilo, 2 horas. Deu 30 segundos. Porque descobriu um jeito de fazer uma coisa diferente. Mas irmãos, vocês assim, estou muito engraçado aqui na sala, muito engraçado, porque todo mundo já identificou. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas sabe uma coisa? Nós somos assim para com Deus. Busca a minha face. Aí a gente faz assim, Senhor, obrigado pelo café. Amém. Já bem. E o Senhor não mandou buscar a face dele. É desobediência também. É igual. Nós só damos um jeito de fazer as coisas diferentes. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor nos ensina o caminho da obediência. O Senhor nos ensina nesta tarde. O meu desejo é que Deus tenha trabalhado na sua vida. E o Senhor ensina a si e a mim o que significa obedecer é melhor que sacrificar. Que o Senhor nos ensine o que significa atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha, você pode ter uma vida bonitinha, você pode ir à igreja, agora não pode, né, que está limitado em casa, mas está abrindo aí. Você pode sair de sua casa, passar o domingo na igreja, bonitinho, Bíblia debaixo do braço. Né? O nosso presbítero diz sempre, Bíblia debaixo do braço. Né? Vai de Bíblia debaixo do braço, para aqui, para acolá, obedece, faz tudo direitinho, parece uma coisa linda, 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 linda. Se o seu coração não for obediente aos mandamentos do Senhor, se você não tiver a sua segunda-feira, não for como ao domingo, oh meu amigo, você está se enganando. Porque a obediência, você pode cantar bonito na igreja. Você pode ser um roxinol. E vai, cumpre, né? Você pode chegar na igreja dos seus filhos, você pode cumprir todo o calendário da igreja. A igreja tem o calendário, né? E todas as atividades estão lá. Deixa-me dizer uma coisa. E assim você pode ser desobediente. A sua obediência, você tem que confrontar com a palavra do Senhor. Primeiro ponto, conhecer para que Samuel fosse obediente, ele tinha que conhecer o que Deus tinha dito. Ele conhecia. Mesmo assim foi desobediente. O que é que nós precisamos? Nós precisamos também de conhecer, ler as Escrituras e conhecer a vontade do Senhor. E depois precisamos de clamar muito de dia e de noite e dizer, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E faz-me obediente. Transforma-me. Dá-me um coração segundo o teu, para que eu possa ser obediente. Saul estava tão perto, fisicamente, mas o seu coração estava tão longe. Foi mesmo desobediente. Que Deus nos ajude, em Cristo Jesus, a seguirmos a obediência. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida e na minha. Que nenhum entre nós não haja este espírito de desobediência, de rebeldia à vontade do Senhor, mas que Deus nos conceda um caminho, que nos conceda sermos obedientes a Ele. E eu escrevi aqui, adoro a Deus, adoro sempre em obediência aos seus mandamentos, segundo os seus decretos. E Ele é Deus e tem uma vontade expressa em sua palavra para a adoração, a qual deve ser seguida e obedecida. Lembre-se, sacrificar e obedecer são duas partes de um só caminho. O caminho da adoração. Não era para Saul ter escolhido entre um e outro. Era para ter seguido os dois. Obedecer e voltar e sacrificar. Com o que tivesse. Que era aquela, era a ordem do Senhor. Meu querido ouvinte, prezado espectador, que o Senhor possa ser consigo e possa fazer de si obediente. Nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, ou nesta tarde eu te peço, Pai, que a tua misericórdia seja conosco e nos tornes um coração obediente à tua palavra. Purifica-nos, santifica-nos, aperfeiçoa-nos e transforma-nos. A ti, Senhor, queremos dar louvor e glória. Bendizemos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Aceita, Senhor, a nossa adoração, mas leva-nos a um caminho de obediência aos teus preceitos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu tenho aqui a minha família comigo, como é habitual, e eles estão ainda com
aí com umas camisetas. Quase que eu ia falar a palavra em português de Portugal, mas estão aí com umas camisetas aí de Portugal, porque nós estivemos então o trabalho aí com a Old Church Christmas Summer Celebration, e nós estivemos então representando a nossa igreja. Espero que você tenha visto. Se você não teve, você pode ver lá no vídeo. E tivemos um tempo maravilhoso esta manhã para a glória e exaltação do nome do Senhor. Nós somos a família Val, aqui, minha querida esposa, minha filha, os meus 2 rapazes aqui, e eles são parte daquele projeto da escola que vocês viram, tá? E eles sabem de que é que nós estávamos a falar. Como você viu, um já mais corajoso já desapareceu, os 2. Deus nos ajude, e que é um prazer para nós muito grande servir a Igreja de Cristo Jesus, ainda que online. Breve esperemos estar no building. E também, deixe-me dizer, estamos a trabalhar por forma a que as nossas transmissões dos nossos cultos passam a ser diretos e continuem live aqui neste canal. Estamos a trabalhar nisso. O Tiago está com o projeto em mãos de conseguirmos colocar live os nossos serviços para que você continue a acompanhar. Esperemos vê-lo connosco, servindo o Senhor em breve, mas enquanto estivermos nesta condição, usufrua da palavra do Senhor. Volte lá no canal, procure, e se você quer saber mais, por favor, contacte-nos. E se você for ver no nosso canal, você vai encontrar aí o link para o Sermon Audio, que você pode ver várias mensagens nossas, e nós estamos a trabalhar aí a enriquecer. Um homem aqui da nossa igreja está trabalhando em enriquecer, trazendo mais mensagens nesse nosso canal. Deus seja consigo, que a palavra do Senhor seja abundante na sua vida, e que nós possamos verdadeiramente obedecer aquele que é o Senhor, Deus dos céus e da terra, possamos glorificar e adorar o seu nome. A Ele seja a glória hoje e sempre. Deus abençoe ricamente, em Cristo Jesus, uma semana abençoada. Fuja do pecado, fuja daquilo que lhe traz mal espiritual à sua vida, e busque santidade para a glória de Deus Pai. Muito obrigado por ter estado connosco. Deus abençoe em Cristo Jesus. Bye!